possível que tenha algum item falando disso, mas não é o foco não, é mais o fenômeno ondulatório. Entendi, pessoal, olha só, já que aqui na Física B nós estamos estudando ondas e fenômenos ondulatórios, e eles são vários, e eu gostaria que lá, chegando perto do vestibular, tivesse já uma boa noção de cada um deles. Bom dia. Isso, beleza? Obrigado. Acontece. É tu ver, eu sou daqueles caras que gostam que o aluno olhe para ele durante a aula, me perdoa, tá, gente? Pois é, que absurdo, exigente esse professor, né, cara? Então tá bom, é pra vocês duas, tá, pessoal? Você tem que olhar pro lado, senão, ainda mais vocês que eu conheço há mais tempo, é que se o aluno que eu não conhecesse esse ano, eu ia até deixar ele olhar pro lado, mas vocês duas não vão deixar. Perdão. Absorção é quando a onda... Isso, não vai me falar absorvida que eu vou ficar louco. É quando a onda perde energia, consequência. A amplitude vai diminuindo, e vai diminuindo linearmente, né? Exponencialmente, o cara tá ligado, né? Vai diminuindo exponencialmente. Na natureza as coisas não vão diminuindo linearmente. Elas vão diminuindo geralmente por perda de energia exponencialmente. Diminui exponencialmente, ou seja, se eu fizer uma retinha, aí em casa estão enxergando? Então, fizer uma retinha, e aqui o ponto de equilíbrio da onda. Se eu for fazer isso aqui, ó, eu não estou representando a queda real da onda. O verdadeiro é assim, é mais rápido ainda que ela cai geralmente, ó. Então aqui estaria o ponto de equilíbrio da onda, ela vai caindo e de repente já cai um monte, de repente um monte, até se extinguir, certo? Olha que interessante, bacana a pergunta do amigo, certo? Só que aí começa a entrar muito na parte filosófica, entendeu? Que é o erro dessa sala que tem acontecido. Eu tenho me atrasado em relação às outras salas, as perguntas são bonitas, mas deixa para a faculdade de repente. Mas olha só para que a colocação do amigo foi muito bonita. Professor, você está me dizendo que a queda é exponencial e a exponencial nunca se torna igual a zero? Tu está me afirmando que a onda nunca vai acabar? Quer dizer que quando tu fala, sempre vai ter um resto dessa onda sonora se propagando. Não faz sentido essa afirmação física, concorda comigo? Fisicamente não faz sentido. Será possível que se eu pegar um super microfone eu consigo pegar o som das vozes de todas as pessoas que já falaram na Terra? Tá entendendo? Mas olha só que bacana. Que bacana. O amigo, eu fiz uma afirmação matemática, ele usou essa afirmação matemática para me contradizer. Professor, mas peraí, então estás afirmando que a onda nunca acaba? Mas peraí, gente, tu dizer que uma função matemática vai tendendo a zero, mas nunca chega a zero, será que a partir de um certo momento eu já não posso desprezar que ela sobra? Essa que é a ideia, né? Ou seja, eu só estou lembrando vocês mais uma vez que essa matemática que eu te mostro é uma aproximação da realidade, não é a realidade. A física que eu te ensino não é Deus que falou para a gente, o Criador do Universo, é assim que funciona. Nós investigamos a natureza, achamos que é assim que funciona, usamos uma matemática para tentar entender aquilo e dá bom resultado. Mas não quer dizer que seja verdade, isso me incomodou, porque eu tinha essa noção de que se eu conheço a situação atual do universo, eu tenho como matematicamente ter certeza do que aconteceu há tempos atrás. Mas essa certeza não existe, na verdade, sempre tem a probabilidade de a gente estar errando. Newton era um gênio. Einstein veio e mostrou que ele tinha erros na teoria dele. E tem outros caras agora que afirmam que Einstein e Newton estão errados. Existe uma teoria melhor que resolve todos esses problemas. Olha que bacana, né? Então é interessante isso. Realmente, matematicamente, a onda nunca acabaria. Mas chega uma hora que o valor da amplitude é tão ridículo que seria menor que um átomo. Ou seja, aí já dá para desprezar aquela resposta. Por isso que o modelo tem limitações, o modelo matemático. Parabéns, olha que profunda a questão. Mas ó, vou pedir para vocês, tentem fazer questões mais práticas do vestibular, assim, para a gente não me devanear muito, que é bonito pra caramba. Só que a gente está chegando no momento que eu estou perdendo um pouco de tempo, certo? Tem galera aí que está muito afiada, assim, está criativa pra caramba. E eu peço que se segurem e vamos tentar se ater mais à física palpável aqui. Absorção a galera já está entendendo. Reflexão. Bate e volta, para ficar bonita. Quando a onda atinge o obstáculo e retorna ao meio, aí fica bonitão. E aí, galerinha, eu pergunto a vocês, tem algum ângulo limite para reflexão ou refração? Ah, tá, tinha ângulo limite, é verdade, né? Na refração, né?
Por isso que tinha depois daquele ângulo limite a reflexão total, que dá origem à fibra ótica, exatamente, toda aquela história. Então realmente tem um ângulo limite. Mas a pergunta do amigo primeiro foi em relação à reflexão. Aqui está uma superfície refletora, uma onda vem e bate bem nesse ponto. Que limites eu tenho então? Se eu for medir com a reta normal, nunca vai poder ter uma incidência maior que 90 graus. Então tem realmente um limite, né? O ângulo máximo de incidência seria 89,99999. Concorda comigo que se não for 90 graus, o raio passa paralelo, a onda passa paralela à superfície. Então o ângulo de incidência pode ir de 89,999999 até zero. Concorda comigo? Se o ângulo de incidência é zero, o ângulo de reflexão é? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, claro. E qual é o maior ângulo possível para o ângulo de reflexão, já que ele é medido com a reta normal? 89,99999, exatamente. Agora vai dizer que vocês todos não poderiam concluir isso sozinhos. Às vezes é importante isso, tu tem uma dúvida, primeiro tenta tu mesmo responder ela, peraí, deixa eu pensar. E aí depois tu não consegue responder, dá uma força, porque senão tu perde a oportunidade de treinar o teu cérebro com a tua própria questão. Quando eu descobri que eu podia me questionar e podia tentar me responder, cara, putz, foi tão bom na prova, às vezes surgiu uma dúvida. Em vez de eu levantar a mão e pedir pro professor que já não podia mais, né, eu raciocinava comigo mesmo. Putz, concluí, achei a conclusão. Isso é muito bonito na matemática, cara. É aquela velha história, né? 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Putz, será que é 1 sobre 5? Ah, será que é 1 sobre 5? Né? Bom, cara, se o cara tá acordado com a vida, ele sabe que 1 sobre 2 é 0,5. Ele sabe dividir, teoricamente. Ele sabe que 1 sobre 3 é 0,333. E ele sabe que 1 dividido por 5 é 0,2. Ele sabe dividir, né? Sexto ano, aquela coisa. Aí ele vai perceber, cara, que 0,8333 não é 0,2 nem aquele na China. Ah, realmente, agora eu lembrei que eu tenho que tirar o MC, dividir por ali embaixo e multiplicar por ali em cima. Não só levantar a mão do professor, entendeu? Tu mesmo foi lá, fez uma conta idiota e quase que eu fiz uma cagada nas frações. Não que alguém fosse fazer isso, claro, né? Aqui eu tenho certeza que jamais alguém fosse somar aqueles números ali embaixo. Pelo amor de Deus. Agora olha só, galerinha, certo? Reflexão, bateu e voltou. Sim, tem ângulos limites de 89,99999 até zero. Tanto para o de incidência, quanto para o de reflexão. E o que não se modifica quando a onda reflete? O que mantém sempre constante, jamais muda? Frequência é a característica da onda. A amplitude pode mudar, desde que haja, além de reflexão, a absorção. E na prática, será que existem os dois ao mesmo tempo ou é só um de cada vez? A natureza é complexa, corre tudo ao mesmo tempo. A gente é que analisa, né, separadamente. Refração. Mudança de meio de propagação, consequência. Muda a velocidade, consequência. Desvia, show de bola. Então, a gente pode dizer que refração é o desvio que uma onda sofre ao mudar de meio de propagação. Lei. É a mais importante. N de chegada sendo de chegada igual a N de saída sendo de saída. E esse N só vale para a luz. E se não for luz, se for som? O que é N, galera? C sobre V. Velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no meio. Bota C sobre V no lugar do N e corta o C. Pronto, aí ficou V. Toda onda tem V, não tem? O que é V? Velocidade. Agora, toda onda tem N? Não. Como assim, professor? Estás me dizendo que N é igual a C sobre V? Tu me fala que toda onda tem V e nem toda onda tem N? Estás louco? Ai, ai, ai. Esse C é a velocidade da luz no vácuo. Tu só pode colocar aqui a velocidade de uma onda eletromagnética para comparar com a velocidade da luz no vácuo, né, gente? Imagina colocar aqui 340 metros por segundo. Dividir por 3 vezes 10 na 8. Né? 30 milhões. Não, 300 milhões. Ia ser um número absurdo, né? Então, cuidado, o índice de refração é só para ondas eletromagnéticas. Mas se tu sabe que N vezes seno igual a N vezes seno, tu bota no lugar do N C sobre V, corta o C. Pronto, agora essa refração serve para qualquer onda. Beleza? Show de bola. E a primeira lei, alguém lembra? Essa é a segunda. O N igual a N vezes seno igual a N vezes seno é a segunda. O raio incidente, a reta normal, e o raio refratado, assim como na reflexão, lembra? É a primeira lei da reflexão, show de bola.
Não se esquece, apesar de não existir raio de som, eu posso, né, imaginar um plano de vibração e fazer um raiozinho para me guiar, certo? Sem problema nenhum. Difração, agora eu quero ver. Quando a onda contorna o sal. Beleza, tem que começar a lembrar disso, dar o exemplo na tua vida, no teu dia a dia. Você fala isso aí, Quase, ali, tô vendo. Aqui. Oh, não, ó, se mexe junto, cara. Que loucura! Ela se mexe junto com o meu olho, cara. Tem uma manchinha no meu olho. Eu vou olhar pra ela, aí cadê ela? Eu não consigo focalizar ela, porque ela está no meu próprio globo ocular. Quando eu tento ver ela, o globo ocular se mexe junto e a manchinha vai se mexendo, certo? Essa manchinha é nanométrica. Por que ela é nanométrica? Porque para ocorrer difração, o lambda da onda tem que ser parecido com o tamanho do obstáculo, lembra? E qual é o comprimento de onda da luz, mais ou menos? 500 nanômetros. Ou seja, o obstáculo para a luz poder desviar tem que ter tamanho nanométrico. É isso aí. Eu vejo então a luz difratar na porta? Ou a porta tem, sei lá, 80 centímetros. Não dá para uma onda nanométrica difratar numa porta. Agora o som difrata? O som difrata, aquele famoso caso do cara atrás do muro, né, e tu consegue gritar para o teu amigo e falar por difração. Show de bola. Beleza, galerinha, sabemos os exemplos, sabemos do que se trata e sabemos a condição para ocorrer a difração. Interferência. Ótimo, quando mas cuidado, não vamos usar essa palavra porque o corretor não vai aceitar a gente dizer que interferência quando uma onda interfere na outra. Ele não vai aceitar, ele vai dar zero para a gente. Pode ser, é aceitável, quando uma onda passa por cima da outra e nesse momento o que acontece? Ótimo, o efeito de uma vai atuar sobre o efeito da outra. Por exemplo, se for crista com crista, uma crista maior ainda chamamos de interferência cons, e se for crista com vale, destrutiva, o resultado fica amplitude, que é a subtração das amplitudes, tudo bem? E se as amplitudes de crista e vale forem idênticas? Na hora da interferência anula a onda, mas anula só naquele instante. É chamada interferência totalmente destrutiva, mas depois a onda continua, por incrível que pareça. Certo? Como? Vale com vale, dá um vale mais profundo ainda, né? Levantasse essa ideia também, eu acho, na última aula. Fica um vale mais profundo ainda, é interferência construtiva, porque realmente existe essa tendência. O cara achar que para cima é construtiva, então para baixo vai ser destrutiva, né? Não. Vale com vale, soma. Crista com crista, soma e é construtiva. Vale com crista é que subtrai e é destrutiva. E a totalmente destrutiva é aquela que crista e vale têm a mesma amplitude. Então naquele ponto de interferência a onda anulou. Mas logo em seguida elas continuam o seu caminho. Que legal! Cheguei a falar de ressonância? Sim. Que beleza! Dei os exemplos do avião, do cérebro, do cara das alucinações, certo? Falei do terremoto numa cidade que só os prédios pequenos caíram. Essa eu não falei, só falei do viaduto. Do viaduto, né? Mas essa eu esqueci de comentar, cara. Teve um terremoto que a galera não entendia, porque tô filmando a cidade depois do terremoto, fotografando na época. Os prédios grandes estavam intactos e os prédios pequenos todos destruídos pelo terremoto. Parece um contrassenso, né? Como assim o prédio que é grande fica em pé e o que é pequeno fica destruído, né? Por quê? Legal, por coincidência esse terremoto teve uma frequência que coincidiu com os prédios menores, fazendo com que os prédios menores vibrassem mais. Eu não sei se cheguei a te falar, mas estruturas grandes como um prédio desse tem vibração natural por volta de 3 Hz. Então esse prédio está vibrando na verdade. E a vibração dele é 3 oscilações por segundo. É uma vibração que a gente não sente, a gente precisaria de um sismógrafo para detectar ela. Mas quanto maior a estrutura, menor a frequência natural de vibração. Ou seja, se eu tenho prédios menores, né, e a frequência do terremoto se aproximar da frequência natural deles, eles vão sofrer as consequências maiores do que o prédio grande. Exatamente, né? Tem prédios aí beirando já, né, a 1 km de altura, né? Certo? O cara tem que ter uma engenharia do cão para poder produzir ele numa zona que às vezes tem terremoto e falar ainda, né? Se tiver terremoto eu quero estar aqui, porque eu sei que esse é o prédio mais seguro da cidade. Né? Porque os caras instalam amortecedores, né, cara? Então, dependendo da frequência de vibração do prédio, os amortecedores do prédio, né, absorvem essa vibração, neutralizando parte dela, né? Incrível a tecnologia. Ô galerinha, que bom que a gente já tem noção de ressonância, porque eu vou precisar lembrar desse detalhe para falar de algumas coisas ali. Agora olha só, eu cheguei a citar a experiência de Young, não foi?
Só que eu não mostrei a matemática por trás dela. É uma matemática um pouquinho chatinha de compreender, se bem que eu acho que tu usando o teu bom senso, que a maioria das grandezas ou são diretamente proporcionais, ou inversamente proporcionais. Aí às vezes aparece um ao quadrado, né? Às vezes, muito raramente aparece alguma coisa elevada ao cubo, né? Só nas leis de Kepler mesmo, que eu acho que vai ver alguma coisa elevada ao cubo, que é o cara que inaugurou essa história de elevar o cubo na física, né? Foi o Kepler. O Newton se beneficiou muito dessa ideia. Mas olha só que bacana essa experiência aqui, ó. Fonte. Essa fonte de luz, qual é a característica dela? Policromática ou monocromática? Monocromática, porque se for policromática vai aparecer um arco-íris bem doido. E eu não quero isso. Eu quero, de repente, uma lâmpada amarela de sódio. Quer dizer que ela só emite a luz amarela pura. Aí aqui tem uma aberturazinha que é parecido com o lambda. Parecido com o lambda da luz que sai dali. E aí depois, exatamente, então o fato de a luz estar chegando de uma forma e conseguir contornar esse obstáculo, né, do jeito que eu desenhei ali, certo? Mostra já a primeira difração ocorrendo. Galera, olha só. Agora que nós estamos aprendendo magnetismo, nós estamos começando a entender melhor o eletromagnetismo, que um campo elétrico gera um campo magnético que gera um campo elétrico que gera um campo magnético. Quando a luz normal de uma lâmpada ou natural atinge o teu olho, um raio de luz que atinge o teu olho, ele tem campos eletromagnéticos oscilando assim, assim, em vários planos diferentes, certo? O que é luz polarizada? Tu bota alguma coisa naquela luz para que filtre todas as vibrações que tu não quer e passe só uma vibração que tu deseja, numa direção específica. Então, se um raio de luz vibra com os campos elétricos e magnéticos sempre na mesma posição e não tem nenhum outro raio de luz ali em cima dele, em outras vibrações, a gente diz que essa luz está polarizada. Deixa eu até colocar aqui esse outro fenômeno. Falar da luz é difícil do aluno enxergar o que é polarização. Eu vou dar um outro exemplo de polarização. Primeiro fenômeno diferente de hoje, hein? Polarização. Vou dar um exemplo bem melhor de polarização. Pega uma porta como a nossa ali, pega uma serra tico-tico, faz um corte assim, a Ana vai ficar super orgulhosa, certo? Faz um corte assim, bem fininho aqui, bem comprido ao longo da porta. O amigo vai segurar a porta com bastante firmeza aqui para mim, eu vou passar uma corda por esse filete e o outro amigo segura lá, eu estou segurando a corda que está atravessando pelo filete ali da porta. Tudo bem? Vocês concordam que se eu vibrar a corda na direção do filete, assim para cima e para baixo, o amigo vai conseguir perceber a corda vibrando, né? Perfeito, a onda passou. Porém, se eu vibrar a corda na horizontal, ela vai bater aqui, né? Já que ela está presa na porta nessa direção e não vai vibrar. Se for bem justo para a corda, aquele corte. Tudo bem para vocês? Ou seja, eu consigo fazer a onda vibrar nessa direção, mas não consigo fazer ela vibrar na direção horizontal. Tudo bem? Se não houvesse esta estrutura na corda, o amigo sentiria tanto as vibrações horizontais quanto as vibrações longitudinais. Aliás, eu poderia ter uma síncope nervosa e começar a sacudir para todos os lados e ele ia perceber: meu Deus, o cara está pirado, né? Tudo bem para vocês? Porém, se eu devolvo essa estrutura na corda, passo a corda por ela e começo a ter uma crise nervosa, o amigo vai perceber essa crise? Não, porque a corda, depois de passar por essa estrutura, só vai poder vibrar em uma direção. Eu digo que a onda na corda está polarizada. O amigo está ligado, está entendendo a aula, certo? É muito mais fácil entender a polarização com uma corda, concorda comigo? Porque tu já viu a corda sacudindo, né? Agora uma onda eletromagnética, já visse os campos eletromagnéticos? Nem eu. Eu só consigo ver matematicamente, representar um gráfico dos valores desses campos, mas eu não enxergo esses campos. Aliás, eu enxergo o efeito deles já no meu olho, né? Mas eu não vejo quando a luz passa, né? Quando na boate ela passa a luzinha, né? Certo? Aquele laserzinho verde, né? Até comprei um aqui pra mim. Quando tu passa e olha aquilo ali, tu não vê os campos eletromagnéticos, né, cara? Beleza? Certo? Como é que é? Eu não escutei a segunda palavra. Isomeria, lógico, né? Isomeria ótica na química. Para a gente poder analisar a posição de uma molécula, a gente tem que usar a luz polarizada para poder fazer essa análise. Ou seja, a luz tem que chegar de um jeito exato em cima da molécula, não pode chegar de um jeito diferente. Eu tenho que saber como a luz está batendo na molécula para poder estudar a consequência disso. Legal, parabéns. Olha só,
Polarização. Eu dei um exemplo de polarização em corda e dei um exemplo de polarização em onda eletromagnética. Em onda eletromagnética, quando eu pego uma fissura pequenininha, por exemplo, aí horizontal, certo? Nessa placa, porque isso aqui é uma placa, tudo bem para vocês? E tem uma fissura assim nanométrica horizontal. De certa forma, eu estou bloqueando alguns tipos de radiação e estou deixando só que o tipo que passa pela fresta continue. Ou seja, a luz que atravessa esta placa já está polarizada. Foi por isso que eu botei essa primeira placa aqui, para filtrar, de certa forma, a luz. Depois eu pego mais uma placa, só que agora não com um, e sim dois orifícios. Esses orifícios estão à mesma distância aqui, ó, da linha central do primeiro orifício, tá vendo? Eu marquei ela com uma pontilhada. Quer dizer que isso aqui é D sobre 2, isso aqui é D sobre 2, e isso aqui tudo então é D, Dzinho. Aqui é o anteparo, é onde a luz vai bater, lembra? O que eu vou ver nesse anteparo, alguém lembra? Faixas claras de luz e faixas escuras, não luz, não é isso? E no centro, alguém lembra o que acontece? É escuridão ou é luz? É luz forte, a mais forte das faixas. Logo em cima e logo embaixo, faixas escuras. E logo em cima, faixa clara, embaixo da outra escura, faixa clara, e assim por diante. Para os físicos da época era um absurdo eles estarem enxergando aquilo, não podia estar acontecendo aquilo, porque a luz até então era considerada uma partícula. Ou a luz passa pelo furinho ou não passa. Na cabeça dos cientistas era para ter duas faixas claras e o resto tudo escuro. Afinal, eu aqui só tenho 2 furos para a luz passar. E são riscos cortes horizontais na placa. A luz forte que passa ali é mais intensa que a luz da fonte. A luz da fonte, pensa bem, né, cara? Violaria a conservação de energia, concorda comigo? Estás dizendo que a luz que bate ali é mais forte que a luz que sai daqui? Né? Então existe uma violação da conservação de energia porque a luz se espalhou? Né? Então não. Porém, cara, quando tu olhar para a fonte luminosa, só está batendo no teu olho uma pequena fração daquela luz. Porque está se espalhando para todos os lados. Ao olhar para essa franja vai ter uma interferência construtiva de luz. Então tu pode olhar para cá e parecer mais brilhoso do que quando tu olhar para cá. Mas a fonte como um todo está liberando mais energia do que tem naquela faixa central. Como é que é? Olha, vamos com calma aqui. A espira ela pode gerar onda eletromagnética, certo? Eu poderia, depois de uma espira, botar algum tipo de anteparo e fazer aquela radiação eletromagnética ficar polarizada, mas da espira ela já não sairia polarizada. Mas no próprio fio de uma antena reta, a onda que sai dali ela não sai polarizada. Se eu quiser polarizar, eu tenho que fazer alguma coisa com ela depois, certo? Agora olha só, pessoal, eu peguei aquela linha pontilhada bem do centro do primeiro orifício, peguei linhas pontilhadas dos outros 2 orifícios para poder medir tanto a distância D entre os orifícios, quanto a distância Y. Que distância Y é essa? É a distância entre o orifício original central e qualquer ponto que eu queira analisar desse anteparo, para saber se é uma franja clara ou uma franja escura, por exemplo. Outro tamanho importante na experiência de Ohm, esse L, o que é o L? É a distância entre a segunda placa com os 2 orifícios e o anteparo. Para que essa experiência funcione, pessoal, eu não posso pegar qualquer comprimento de onda da luz. Para um determinado comprimento de onda da luz, eu tenho que ajustar a espessura dos orifícios, o tamanho, esses tamanhos todos, para que a experiência fique nítida, fique perfeita. E o Young, então, mostrou o seguinte, que o comprimento de onda da luz usada para a experiência poder funcionar, ela tem que obedecer a algumas relações. Ela vai ser diretamente proporcional ao Y e diretamente proporcional a essa distância entre os orifícios. 2dy. E ela vai ser inversamente proporcional a esse tamanho L aqui, ó. Esse tamanho L. N vezes L. Agora, o detalhe que incomoda geralmente a galera é o que é aquele N ali, ó. Esse N, pessoal, pensa bem. Aqui nós vimos que vai ter uma franja forte de luz, né? Porque crista vai se encontrar com crista, vale vai se encontrar com vale, dando cristas e vales mais amplos, maior intensidade luminosa. Mas logo aqui em cima vai ter uma faixa escura, e aqui também. E um pouco mais em cima uma faixa clara mais fina. E depois uma faixa escura e uma faixa clara mais fininha ainda. O que a gente chama de N ali, galera, é o número que representa o número da franja que eu estou analisando.
Se eu quiser analisar a franja central, o N é igual a 0. Se eu quiser analisar a franja de cima escura, o N é 1, tanto em cima quanto embaixo. E adivinha qual é o número do N para a próxima franja clara? 2. Resumindo, as franjas claras vão ter N par e as franjas escuras terão N ímpar. Só isso. Agora olha só, cara, é a primeira vez na vida, geralmente, que o aluno da tua idade se deparou com uma situação dessa, em que eu tenho tantas variáveis se encontrando, né? E ainda mais, eu tenho um N ali que, dependendo da análise que eu vou fazer, eu vou substituir o valor do N. Claro que o cara poderia fazer diferente, né? Ele poderia te dar o comprimento de onda da lâmpada, te dar a distância entre os orifícios, a altura do anteparo em que está sendo observada a experiência naquele momento, e te dá a distância entre os anteparos. E aí te pergunta, é uma franja clara ou escura? O que tu vai fazer? Calcula o N. Se for par, é uma franja clara. Se for ímpar, é uma franja escura, nada demais. E se der o número 2,3? É escura. Na verdade, nesse caso, galera, se o número não deu exato, quer dizer que tem alguma coisa na experiência que não está regulada, talvez nem esteja aparecendo a franja aqui. Certo? Não ocorreu a interferência de fração do jeito correto. Não ocorreu a interferência crista com crista, vale com vale certinho. Então pode até aparecer só os dois riscos ali. Não vai estar aparecendo a interferência. Beleza? Para poder ter a interferência bonitinha, tem que dar ímpar ou par. Cara, assim, ó, é difícil perceber isso na experiência de ombro. Até para mim que já fiz essa experiência em laboratório, é um pouco de... Eu tenho que... Para chegar nessa conclusão, né, demoraria um pouquinho. Eu teria que fazer umas continhas para vocês. Outra, tu não vai ter que decorar essa fórmula jamais. Tá? Se o cara falar da experiência de ONG numa questão de ensino médio, ele tem que fornecer a fórmula. Certo? Seria meio pesado pedir para o aluno saber a dedução disso aqui. Mesmo na faculdade, às vezes, a gente sofre um pouquinho para deduzir essa equação. Então não te preocupa com isso. O mais interessante é perceber que as distâncias na horizontal, quanto maior elas forem, maior tem que ser o lambda para eu poder conseguir o efeito na experiência. E em compensação, quanto maior o L, quanto maior a distância entre essas placas, se eu aumento esse número, o lambda diminui, certo? E talvez importante também seja lembrar que as franjas claras têm um número par e as franjas escuras número ímpar. E lembrando então que no centro é a franja a primeira franja mais forte, que é o N0. Depois é N1, N2, N3 e assim por diante. Desculpa a demora. Legal, bacana pergunta. Isso é depender da qualidade dessa câmara onde nós estamos realizando o experimento. Se nessa câmara não vaza nada de luz, certo? Exatamente, nós poderíamos dizer que naquela região a interferência é totalmente destrutiva. Não tem luz batendo naquela região mesmo. O perigo seria o quê? De essa franja clara que bateu aqui se refletir em alguma outra parte do experimento e retornar um pouquinho, deixando uma penumbra naquela região. Então nós teríamos que analisar a cor do anteparo e a qualidade, né, da estanqueidade, digamos, dessa estrutura. Ou seja, tem que ser bem escurinho e esse anteparo tem que ser preto, para que eu consiga enxergar a luz batendo ali, mas não se refletir com intensidade. Certo? Bacana a colocação. Muito boa pergunta. Olha só, galerinha. Quando eu for calcular o N igual a 0, essa equação não funciona, né? Concorda comigo? Se eu colocar N igual a 0 ali, 0 vezes 0 dá 0, e o número dividido por 0 dá infinito, certo? Essa equação, ela serve para todos os N's, e justamente para a franja original ela não serve. Parabéns pela observação. Agora olha só, galerinha. Essa equação é uma das equações que a gente usa na experiência de Young, que é a equação que a apostila trouxe, que é a equação provavelmente que tem sido cobrada nas alturas vestibulares. Em outros materiais, eu já vi o cara mostrar outras equaçõezinhas. Eu não mostro na equação de Young porque eu acho que é mais fácil entender dessa forma aqui, ó. Vai ficar mais fácil de entender esse fenômeno quando eu te mostrar aquelas... Já te falei dos teus iates estacionados na beira-mar, não falei? Certo? Falei que esse risquinho cheio, o que é? E a pontilhada, o que é? Ai, ai, ai. E a linha cheia, o que é então? É vale também? É vale? Ah, bom. Quando eu pedi para vocês analisarem isso, ficou bem simples, né?
Eu falava aqui, perguntava, o que é isso? Todo mundo conseguia entender. Destrutiva. A amiga falou destrutiva. É porque aí atrás pode não estar claro. Ó, isso aqui é uma linha cheia que eu acabei de fazer, né? Que está se encontrando com a minha pontilhada, que é defeituosa, lembra? Tranquilo. Aí aqui, deixa eu ver, deixa eu completar uma linha cheia aqui. Olha ali que beleza. Mas é lógico. Aqui, ó, pontilhada com pontilhada. Construtiva, tudo bem. Se fossem fontes luminosas, com luz polarizada, absolutamente em fase, ou seja, quando uma gera um campo magnético, a outra também, campo elétrico, a outra também, eu poderia dizer que nessa região ia dar luz forte, tudo bem? Eu poderia dizer que nessa região ia dar luz forte, e nessa região ia dar escuridão. Escuridão, se elas são em fontes idênticas. Só que será que é possível ligar duas lâmpadas e deixá-las funcionando perfeitamente igual? Outra, eu te falei que a luz que sai de uma lâmpada, ela não sai toda organizadinha, né? Sai assim, não sai polarizada. Então dá para entender por que o Young usou essas placas, né? Para poder filtrar a luz dele. Agora olha só, galerinha. E se eu der a distância, por exemplo, eu dou o lambda para vocês, e o lambda tem que ser igual, tá? Tanto de uma fonte quanto da outra. Para ficar mais fácil de visualizar, pensa que é uma boia na água. Pensa que é uma boia na água, e as boias estão gerando cristas e vales ao mesmo tempo. A gente diz que as fontes estão em fase. Se fosse assim, em oposição, ó, oposta, ó, opostas fases, em oposição de fase. Falei ou não falei isso na última aula? Mas eu não te contei como é que calculava se era uma interferência construtiva ou destrutiva. Eu te contei? Essa é a parte 9, então presta atenção. Não significa nada aquele barulhinho que apareceu lá fora, nada. Agora olha só, quem é esse aqui? É a fonte 1, né, gente? Acabei de falar que é a fonte, cara, pelo amor de Deus. O que é isso aqui? É a fonte. Fonte de quê, professor? Da onda que tu quiser. Eu primeiro falei que era a luz, depois eu falei, olha, pensa na boia que é mais fácil, pensa no mar. Vocês já sabem dizer se é interferência construtiva ou destrutiva. Mas e se eu der os tamanhos para vocês, eu dou o lambda e falo o seguinte, olha, a 10 metros da fonte 1 e a 12 metros da fonte 2, nesse ponto P, é construtiva ou destrutiva? Esse é o detalhe, na matemática às vezes, né? Que se for só com desenhozinho, como a UFSC gosta de cobrar, é coisa de criança pequena, tu olha e diz. Agora, se for com matemática, nós sabemos que, né, pela nossa história na matemática aí, o detalhe é mais delicado. Mas a conta que se faz é boba. Tu primeiro calcula o ΔX. O que seria o ΔX? Tu pegar a distância de uma fonte até o ponto, da outra fonte até o ponto, subtrair uma distância da outra. O que é isso aqui? Só para não ficar negativo, não posso trabalhar coisa negativa. O que importa é o módulo mesmo dessa diferença. Tu compara essa diferença com n vezes lambda, metade do número de onda. Se esse n for um número par, adivinha? Construtiva. Se o n for um número ímpar, destrutiva. Alguém tem ideia de por que isso acontece? Por que o número par é interferência construtiva e o número ímpar é interferência destrutiva? Olha que loucura. O cara subtrai as distâncias do ponto até as fontes e compara com n vezes lambda sobre 2. E essa mágica acontece. Essa é a ideia. Mas assim, ó, eu queria que vocês, quem quiser entender melhor esse fenômeno, em casa dessem uma pensada sobre isso. Porque é fácil falar, perceber o seguinte, pô, se for crista com crista, construtiva, se for vale com vale, construtiva, se for crista com vale, destrutiva. Agora, por que dá crista com vale quando é ímpar? Por que matematicamente explicar isso? Não é simples provar isso. Só para tu, de repente, em casa pensar um pouquinho. Se eu pego essa distância aqui e vejo a diferença, eu consigo ver o quanto eu caminhei a mais em relação a uma fonte do que em relação a outra. Concorda comigo? Se eu tivesse caminhado a mesma distância dos dois, como essas ondas são iguais, eu teria passado por crista em uma e crista na outra, vale em uma e vale na outra, crista e crista, vale e vale, crista e crista, e já que é a mesma distância, vai ter a mesma fase. Agora, se para uma fonte eu caminhei 10 metros e para outra 12, tem uma diferença de 2 metros. Naqueles 2 metros, o que aconteceu? Passou de crista para vale, de vale para crista, quantas vezes? Se passar um número par de vezes, quer dizer que foi e voltou. Mas se passar um número ímpar de vezes, quer dizer que passou de crista para vale, ou de vale para crista, tornando a interferência
destrutiva. Dá uma pensada nisso. Só que eu pergunto, fechamento final. E se fosse em oposição de fase? Se fosse as fontes assim, ó. É o contrário. Para N par, a interferência é destrutiva. E para N ímpar, a interferência é destrutiva. Construtiva, perdão. Construtiva, falei errado, é isso aí. Beleza? Então tu vê, não é tão terrível não. Se tu parar para pensar, tu vai ver que faz todo sentido. Eu duvidei, como sempre duvidei dos professores todos, talvez tenha feito muito bem. Eu sempre recomendo tudo do vídeo, do que eu falo também. Mas em casa eu fiz vários testes e aí eu tive que dar o braço a torcer. Putz, que ideia boa essa dos caras. É, exatamente. Ó, se as ondas são idênticas, tá? Quando é destrutiva, já é automaticamente totalmente destrutiva. Para ser parcialmente, o N não pode dar nem par nem ímpar, dá com a vírgula. Mesma ideia daqui, entendeu? Certo? É isso aí. O que é do espaço entre o VAR e a... Como é que é? O que é do espaço entre o VAR e a... Interferências parciais. Nada. Galera, já dá para começar a pensar em fazer qualquer exercício do volume 5.